Olá, tudo bem? 70%, segundo a revista Exame, dos grandes empresários, tanto brasileiros quanto estrangeiros, tomam suas decisões baseados no racional, no cérebro, na razão e não com o coração, ou seja, com o emocional. Mas, independente de sermos grandes líderes, gestores, empresários, todos nós temos que tomar decisões importantes, algumas que afetam todos os pilares da nossa vida. Porém, levando isso para o mundo corporativo, o mundo empresarial, são decisões que muitas vezes impactam o financeiro, grandes oportunidades, um volume grande de dinheiro num conglomerado industrial que impacta decisivamente a vida de todos os colaboradores e, por que não, grandes somas de dinheiro e grandes oportunidades. Pensando nisso, eu vou contar uma parábola aonde eu, você, nós, os grandes empresários ou não, vamos nos conectar, porque essa parábola nos encaixa, nos enquadra com a vida, com as decisões diárias que todos nós, seres humanos, temos que tomar. Então, vem comigo. Um discípulo, que sou eu, você, se despediu da vida, que é o mestre, com a seguinte orientação: você vai partir e vai levar 2 caixinhas. A número 1, você vai abrir quando você estiver no esplendor da sua vida, quando estiver dando tudo bem, os seus sonhos, todos estiverem sendo realizados. E a número 2, você vai abrir quando você estiver no mais completo caos, na tristeza, na angústia. Enfim, o discípulo se despediu da vida do mestre e seguiu seu destino. Passou-se os meses, passaram-se os anos e o discípulo tinha um grande sonho de entrar em uma empresa muito grande ou até mesmo se tornar um grande empresário, uma grande empresária. E ela conseguiu entrar em uma empresa que todos nós conhecemos, a Natura. Pois é, uma empresa multinacional de bem-estar, de beleza. E quando o discípulo entrou lá, foi fantástico. Foi tudo aquilo que eu imaginei que fosse. Eu conheci pessoas, eu entrei na fábrica, no chão da fábrica. Eu conheci pessoas, eu me conectei com os colegas de trabalho, criei memórias e, como diz a neurociência, eu criei novas sinapses de alegria, de comunicação, de resiliência, de paciência, de trabalhar na fábrica de madrugada, com sono, estudando. Mas o discípulo queria mais e ele pensou: e se eu fosse trabalhar em outro departamento? De repente, no RH, e surgiu uma oportunidade, abriu uma vaga. E o discípulo se inscreveu e, yes, passou! Entrou lá no departamento pessoal. Foi um sonho muito, muito lindo, muito grande. E ele lembrou da caixinha número 1 e falou: e se eu conquistar mais? E se eu conseguir a gerência, a diretoria? E ele foi lá, abriu a caixinha número 1 e o que estava escrito? Vai passar. E tinha uma pulseira vermelha com estes dizeres: vai passar. Então o discípulo entendeu a lição. O vai passar é aproveita o momento, cresce. E ele fez isso, criou novas conexões novamente com todas as pessoas de todos os departamentos. Tinha muitas reuniões, muitas imersões, muita confraternização. O dono estava lá, o Luiz Seabra, e também todos os diretores tinham muitas reuniões falando dos futuros dos novos produtos, do que ia ser lançado. Era muito gostoso, era muito aprendizado, era um sonho estar ali. E também as mudanças que tinham constantemente. Porém, como nem tudo são flores, começaram a chegar as demandas que eram demais. E quais são as demandas de quem trabalha em grandes corporações, em grandes empresas? São as metas, as reuniões, as cobranças que chegaram. E eis que, em uma dessas cobranças, nós, os colaboradores, tínhamos que fazer as reuniões.
Pois é. E as reuniões eram reuniões que tínhamos que apresentar para a gerência, para a diretoria, para a coordenação, para a equipe de trabalho. Então, meu colega falou: a próxima reunião você vai apresentar porque eu não vou poder estar aqui. Gente, eu entrei em parafuso porque eu era da fábrica e eu nunca tinha feito uma reunião desse tamanho. Nunca tinha participado, nunca tinha concretizado uma reunião assim. Então, no meu desespero, sem dormir, ansiosa, eu falei: eu já sei, eu vou abrir a caixinha número 2 e lá com certeza vai estar a resposta. E eu fui abrir a caixinha. E o que estava escrito? Isso também vai passar. E tinha uma pulseira azul com esses dizeres. Como eu já tinha criado sinapses, como eu já tinha criado resiliência, fé, coragem, amizade, alegria, dentro de mim já existiam esses recursos e no meu cérebro também. Então eu falei: vai passar. E o que foi que eu fiz? Eu comecei a ir em contato com todos os departamentos, o financeiro, admissão, demissão, vale transporte, enfim, tudo que existe dentro de uma grande empresa, dentro de um RH. E em 2 dias eu consegui de fato fazer todos os slides, fazer todos os cronogramas, tudo o que precisava. E aconteceu um outro imprevisto. A sala que era para ser feita a reunião, nós não podemos utilizá-la porque não deu tempo de agendar, eram muitas reuniões. E a nossa reunião foi feita no jardim, nas jabutiqueiras. Foi a coisa mais linda. E ali eu apresentei a reunião para a gerência, diretoria, coordenação, para a equipe. E foi fantástico, porque pude perceber que, de fato, todas as respostas que nós buscamos nos desafios estão dentro de nós, quando nós aprendemos a criar essas conexões e saber que com o cérebro, com o racional, nós conseguimos resolver tudo. As adversidades sempre vão existir, trazendo isso para o mundo corporativo, para os grandes empresários. São decisões que devem ser tomadas com muita clareza, com muito foco, porque ali são decisões que impactam grandemente, tanto financeiro quanto as oportunidades, como eu já disse. Levando isso para a nossa vida também. Quando nós criamos essas conexões de fé, de fortaleza, de coragem, de resiliência, de paciência e de ter o flow, a pausa que tanto é falado, tudo vai ficando mais claro, porque o nosso cérebro, ele tem todas as respostas e o que ele precisa muitas vezes é apenas de alguns minutos de pausa e tudo dá certo. E eu trouxe também uma frase que tem muito a ver com a nossa vida diária e com os empresários também, que é de Albert Einstein, que diz o seguinte: na natureza, tudo passa. O traço característico da existência é a impermanência. Então, é na impermanência, é na nossa existência de desafios, dos altos e dos baixos, que nós vamos conseguindo encontrar as respostas para os desafios diários e constantes, que nos faz ser esse ser humano que nós somos, um empresário, uma pessoa comum ou não. Mas lembrar sempre que o cérebro, ele é potente para todas as tomadas de decisões quando nós criamos essas trilhas neurais de fé, coragem, resiliência, paciência e acreditar que todos os recursos já estão dentro de nós. Então, tudo passa. Um forte abraço.